Como viver uma experiência positiva de parto, independentemente da via de nascimento. Se você tiver parto normal, se você tiver uma cesárea, se for um parto induzido, enfim. Como é que você consegue viver a melhor experiência para ser uma experiência assim de uau? Meu nome é Brena Limoel, eu sou doula, educadora perinatal. Eu sou terapeuta, fundadora do Bora Parir, que desde 2015 ajuda milhares de mulheres a viverem uma experiência positiva do parto. E agora eu quero ajudar também você. Como fundadora do Bora Parir, eu quero te contar um pouquinho como é que é a minha história. Em 2014 eu engravidei, eu tive uma experiência muito difícil de parto. Eu tive uma pré-eclâmpsia grave, passei aí por um parto induzido, um processo com várias coisas, né? Eu não sabia absolutamente nada de parto. Eu nem sabia que precisava estudar. A gente tá falando aí 2014, 2015, né? Minha filha nasceu em 2015. Eu não sabia que eu precisava estudar. Para mim era assim, bastava que eu pagasse, né, uma equipe particular e eu teria o meu tal parto humanizado. Ou cheguei a fazer pré-natal com um médico, eu pensava que era só ir lá no pré-natal e falar, eu quero parto normal. Quem aí nunca passou por isso, na verdade? Que achava que assim, é só querer parto normal, você vai viver o parto normal. Aí, quando eu engravidei, eu descobri que não era bem assim, que era bem difícil, que era complexo, que existia um sistema, né? Um sistema cultural, um sistema emocional e que não era tão fácil assim parir no Brasil. Além de ter ali as dificuldades de conseguir uma assistência humanizada e respeitosa, tinha ali o medo de violência e várias coisas. Mas eu não sabia disso. Então eu achei que era só pagar e seria o suficiente. Não foi bem assim que aconteceu. Então a minha primeira experiência de parto, apesar de eu ter tido, né, uma equipe particular, não foi uma experiência emocionalmente positiva. Por quê? Porque eu não tinha informação. Como eu descobri com 35 semanas a pré-eclâmpsia, eu precisei antecipar, eu não dava mais para guardar o trabalho de parto espontâneo, eu precisei fazer uma indução. Só que eu não sabia o que era indução, não sabia o que era comprimido, não sabia o que era ocitocina, não sabia quando precisava romper a bolsa, quando não precisava, não sabia os riscos de uma analgesia, não sabia absolutamente nada. Então acabou que emocionalmente foi uma experiência positiva, ainda que tudo que eu passei, eu tenho a consciência de que foram intervenções necessárias para a situação que eu vivi. A consequência disso foi uma depressão pós-parto, com uma bebê prematura de 2,2 kg em casa, enfim, sozinha. Eu tinha dificuldade de pedir ajuda, era a primeira filha, então foi uma depressão pós-parto, foi tudo muito difícil. E para me curar, eu precisei falar sobre isso, aprender mais sobre isso. Então, em agosto de 2015, eu criei o Bora Parir, que era um Instagram onde tudo que eu aprendia, eu compartilhava. Tudo que eu ia aprendendo sobre o parto, eu ia compartilhando, e aí foi se juntando outras mulheres chegando e se envolvendo e aprendendo. Na época não tinha as informações que a gente tem hoje, a acessibilidade que a gente tem hoje, né, na internet. Então eu fui um dos primeiros Instagrams que a falar sobre parto. O lado bom disso é que eu fui estudando, me preparando, e aí eu fui me aperfeiçoando, fazendo curso, fazendo formação e vivendo, né, aprendendo, ajudando, contribuindo com outras mulheres. Em 2018 eu engravidei de novo e aí foi uma experiência completamente diferente. Vivi um parto realmente natural, humanizado, um parto lindo, um parto incrível, um parto que ali me transformou para sempre. Por quê? Porque ali eu tinha conhecimento, eu tinha informação, eu tinha preparo físico, eu sabia o que era indução, eu sabia quais são as reais necessidades de uma cesárea, então eu estava muito segura, muito confiante para viver a experiência de parto e foi uma experiência incrível, uma experiência muito positiva. Dia 22 de dezembro de 2018, eu pari pela segunda vez e eu renasci como mãe, como mulher. E desde então, todo o meu preparo tem ajudado milhares de mulheres pelo mundo inteiro, né? Tudo isso contribuiu para que eu ajudasse aí milhares de mulheres. E agora eu quero te falar sobre todo esse meu tempo de estudo, todo o meu preparo, todo aqui o meu conhecimento. Aí eu cheguei no método de como viver uma experiência positiva de parto, como perder o medo do parto, ou melhor, como lidar com o medo, como enfrentar o medo do parto. Para viver essa experiência,
eu descobri o birth. O birth é o meu método de todos esses partos que eu consegui acompanhar com o Bora Parir. O que eu consegui perceber que as mulheres que vivem tais experiências, o que as mulheres que vivem experiências positivas de parto, o que elas têm em comum? Como elas conseguem viver experiências positivas independente da via de nascimento. Mesmo que seja um parto induzido ou uma cesárea, que elas conseguem sair daquele processo de nascimento, de birth, né, de nascimento, de uma forma muito positiva, de caramba, eu sou grata por ter vivido essa experiência. Então são aí 5 elementos fundamentais para que você viva uma experiência positiva de nascimento. E essas experiências são: número 1, base emocional. O que significa base emocional? O parto ele é um momento muito desafiador, porque ele carrega várias questões. Ele carrega questões emocionais, culturais, históricas. Então, os desafios que você enfrenta no Brasil são diferentes dos desafios que a gente enfrenta nos Estados Unidos, em Portugal, na Austrália, no Japão. São desafios diferentes, são culturas diferentes e também são contextos diferentes. Por quê? Vai ser muito baseado na sua história, no que você ouve, né? No que você sabe sobre parto. É comum aqui no Brasil que a gente normalize a cesárea como a principal via de nascimento. Então, quando você olha para o lado, quando você vê aí as suas amigas, provavelmente a maioria teve uma cesárea, a sua mãe é possível que tenha tido uma cesárea, você olha em volta, você acha que a cesárea é a via de nascimento mais natural, né? Mais natural não, mais comum. Então, quando a gente olha que tá todo mundo fazendo aquilo ali, então provavelmente aquilo ali é bom. E aí a gente começa, quando a gente pensa em parto normal, o que a gente pensa? A gente pensa, ai, bolsa estourou, igual a gente vê nos filmes, né? Bolsa rompeu e sai correndo pro hospital. Quando você pensa em parto, você pensa em dor, aquelas mulheres gritando muito, aquela dor que é a pior dor do mundo, porque é todo mundo que fala. A gente pensa em violência obstétrica, principalmente quando a gente fala sobre rede pública de saúde. Então, obviamente que o ambiente que você vive determina ali o que você sente em relação a parto. Então, a primeira coisa que eu queria que você escrevesse aí, pegue o seu caderninho e escreva. Quando você pensa em parto, o que vem à sua mente? O que você imagina sobre parto? O que vem? Qual é a primeira palavra? Feche os seus olhos e pensa assim, parto. O que vem na sua mente? A maioria vai dizer dor, medo, violência. Então, assim, é muito comum que essas palavras venham aí na sua mente. E a gente precisa o quê? Ressignificar. Para a gente ressignificar, a gente precisa entender o nosso contexto, nossas emoções e encarar essas emoções, né? Entender como lidar com essas emoções, com a nossa história, com a história do seu parto, com a história da sua gravidez, a história da sua mãe, a história da sua avó. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar muito acolhedor para a base emocional que você tem. As mulheres que conseguem lidar com isso, as mulheres que conseguem, durante a gestação, lidar com essas emoções, lidar com esses contextos, lidar emocionalmente melhor com isso, provavelmente ela consegue ressignificar esse processo e lá na ponta viver uma experiência mais positiva de parto. Uma outra coisa que a gente tem aqui, então, né? A gente falou então sobre a base emocional, que é entender aí todo esse contexto, e a gente tem aqui o I de independência. O que é independência? Independência está relacionado à autonomia. E o que eu digo essa independência, né? Na verdade são 3 Is: independência, informação e intuição. A mulher que vive uma experiência positiva de parto, na maioria das vezes, é a mulher que ela tem informação, então ela segue a intuição dela e aí, em consequência disso, ela se torna independente. Ela consegue ali uma autonomia, ela consegue poder de decisão, ela consegue tomada de decisão, escolha. Então a mulher, quando ela é independente, quando ela segue os seus instintos ali, ela sabe, ela tem informação para seguir seus instintos, ela consegue fazer escolhas, ela consegue dizer,
não quero ocitocina, não quero que rompa minha bolsa, não quero que faça isso é violência obstétrica, eu não quero. E ela consegue também se conectar com o instinto dela de tá vindo uma contração e ao invés de ela, ai meu Deus, uma contração, ai, eu vou morrer, ela fala assim, ai, uma contração, vou respirar porque é menos uma, vai passar, eu vou lidar com isso, eu consigo, eu sou forte, me preparei. E ela respira e mergulha naquela contração e ela segue, ela sabe, ela está conectada com o corpo dela. Então, essa independência, esse I de independência é a mulher informada, segura, com autonomia, independente, intuitiva, instintiva. É a mulher que tem a liberdade de gritar se quiser, de gemer se quiser. Então esse I para mim é um dos fatores mais importantes, que é da mulher independente. Para essa mulher ser independente, ela tem que ter o quê? Assumir responsabilidade. Não dá para ficar, ai, o médico disse, ai, mas o médico não sei o quê. Acorda. Porque às vezes o médico ele vai tomar decisões, ele vai fazer o que pode ser conveniente para ele. Não necessariamente ele vai fazer o que vai ser 100% bom para você. Entenda que o seu bebê só tem você para lutar por ele. E que não necessariamente o médico vai fazer o que é melhor para você. Para sua experiência. A sua experiência, o seu parto é sua responsabilidade. Se você quer viver um parto normal, ou se você quer viver uma cesárea, mas que seja uma cesárea respeitosa, né, uma cesárea bacana, a responsabilidade de viver essa cesárea, de viver esse parto é sua, é você que tem que lutar por ele. Muitas vezes o médico vai fazer o que é conveniente, de ai meu Deus, está demorando muito, corta logo. Ele não quer saber como é que vai ser o seu pós-parto. Ele não quer saber se você já tem outro filho para cuidar. Ele quer saber resolver o problema dele, de melhor fazer logo que eu me livro disso. São todos assim? Obviamente que não. Mas ele não quer saber se você tem rede de apoio para te ajudar no pós-parto. Ele não quer. Ele quer resolver a situação dele. Quem precisa se preocupar com isso é você. Porque é sua responsabilidade. Por isso, eu acho que esse I de independência, informação e intuição é um I muito poderoso, que quando você assume a responsabilidade, assume o controle, assume ali, né, a autonomia de, cara, é minha responsabilidade, o seu parto flui muito melhor, tá? O R, que de relaxamento. Na hora do seu parto, não adianta você lutar contra. Meu Deus, eu vou morrer, eu tô morrendo. Não morre, ninguém morre de parto, tá? Ninguém morre de dor de parto. Nunca vi alguém morrer por dor de parto. As pessoas podem morrer por uma assistência ruim, mas de dor ela não morre. Então, a melhor coisa que você tem a fazer para viver uma experiência positiva de parto é relaxar. Relaxar. E o que te traz esse relaxamento? A sua segurança, porque você está informada, você tem autonomia, né? Você está preparada, você se preparou emocionalmente para aquilo, você fez. Então você vê que são coisas que são relacionadas. Por isso que o Birth, esse método, funciona tão bem. Porque você tem ali o preparo necessário de cada etapa, tá? Então o relaxamento são técnicas para você lidar com a dor. Né? Se você optou por ter um parto normal, como é que você consegue? Existe hipnoparto, existe aromaterapia, existe o papel da doula ali que pode te ajudar bastante a lidar com a dor, existe técnicas de respiração, existe preparo físico. Então são tantas técnicas que você aprende antes para o seu corpo relaxar lá na hora, para o seu corpo saber o que tem que fazer, para o seu corpo entender, opa, eu não estou morrendo, isso é um processo, é normal, é natural, tá tudo acontecendo como deve acontecer. Tudo isso você faz antes, tá? São técnicas para relaxamento, para você viver uma experiência positiva de parto. O T é o T de parte técnica. Por quê? Porque ninguém te ensinou nada sobre parto, ninguém ensina sobre parto, sobre sexualidade, ninguém ensina sobre isso na escola. E talvez você, iludida, pode pensar assim, mas no pré-natal eu vou aprender tudo. Não.
Tem pré-natais maravilhosos, né? Muito incríveis, consultas de 1 hora e meia, mas existem muitos pré-natais aí que você fica 15 minutos, você vai lá, só pesa, faz ultrassonografia, pede exame e ninguém te explica nada. Ninguém te explica sobre as fases do trabalho de parto, ninguém te explica sobre como é que é um passo a passo de uma indução, ninguém te explica quando pode ser necessário o uso de um fórceps, quando pode ser necessário o uso de um vácuo extrator, ninguém te explica aí os riscos de uma cesárea, ou os riscos também de um parto normal, ninguém te explica, e muitas vezes você só aprende lá na hora. Ninguém fala sobre para uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, quais são os sintomas, como é que você identifica. As pessoas, quando elas vão para o pré-natal, elas estão muito mais preocupadas com fazer ultrassonografia, fazer exame e ver o bebê na ultra. Mas e todas as outras coisas? E como faz um plano de parto? E quais são as suas leis, ou as leis, né, que garantem seus direitos? Será que é conveniente que todo mundo saiba disso? Isso é o que eu chamo a parte técnica, porque se você não conhecer a parte técnica, se você não escolhe, alguém vai escolher por você, a mulher. Se você não aprende a tomar decisões, se você não conhece o processo, cada fase, cada etapa, né, o que acontece, o que é arriscado, o que não é, o que é importante para você entender assim que o seu bebê nasce, o que acontece depois. Se você não souber disso antes, quando chegar lá e de repente acontece como aconteceu comigo, de aí vai precisar induzir, eu falo assim, o que é indução? O que é isso? Como é que começa? Se você não sabe que o comprimido coloca ali, usa-se de 6 em 6 horas, que são tantos comprimidos, que você pode induzir por tanto tempo, você fica com medo, assustada daquele processo. Então é muito importante que você tenha ali o T de parte técnica, né? Quando você tem esses conhecimentos técnicos, contribui para a sua independência, para a sua autonomia, para o seu relaxamento, para a sua base emocional. E o H, que é humanização, né? Que é o que todo mundo deveria ter. Todas as mulheres deveriam ter uma assistência humanizada, uma assistência respeitosa, uma chegada, né, de um bebê de uma forma respeitosa, amorosa, gentil, né, com todas as orientações, porque tudo está escrito, tá? Todas as recomendações de um parto seguro, tem as diretrizes nacionais de assistência ao parto, tem as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, tudo está escrito. Agora, existir e ser executado, né, e ser cumprido são coisas completamente diferentes. Tá tudo escrito. O SUS é incrível. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Tem a diretriz nacional de assistência ao parto, que ela diz exatamente o que fazer, como conduzir, é uma assistência super respeitosa. Só que a gente tem que entender que lá na ponta não é um sistema, lá na ponta são pessoas. Quando a gente escuta assim, no SUS tem violência, não. No SUS, não é que o SUS tem violência, o SUS é um sistema. Quem comete a violência obstétrica são pessoas. Quem sobe em cima, quem faz a episiotomia, manobra de Christeler, quem desrespeita, quem xinga, quem fala, quem manda calar a boca, etc., não é o SUS, são pessoas. O hospital, no hospital X tem violência. Não. O hospital é só parede, tijolo. O que acontece é que quem comete são as pessoas ali dentro. E para isso você tem que conhecer os seus direitos e aprender a lidar com pessoas. Imagina só, se alguém agora chega, você está na rua, alguém fala assim, cala a boca, mandei você calar a boca. Você vai deixar? Você vai falar, tá doido? Que isso? Quem é você para falar comigo? E já filma, já bota na internet, né? E já daqui a pouco, enfim, bota na justiça, delegacia, o caramba. Aí, de repente, as pessoas dizem para as mulheres em trabalho de parto assim, não grita não, porque se você gritar, vão te deixar lá sozinho, vão mandar você calar a boca. Como é que a gente pode, numa situação normal, a gente não aceita que gritem, que ofendam a gente, mas numa situação de extrema vulnerabilidade, que é o trabalho de parto, você vai aceitar que alguém falar assim, na hora de fazer não gritou. Mano. Não. Comigo não vai falar assim não, querida. Querida, não vai não.
Então é você aprender na humanização, é você saber quais são os seus direitos, é saber aprender a fazer um plano de parto, o que você deve colocar no seu plano de parto para que seu plano de parto seja respeitado, como fazer com que você tenha uma assistência respeitosa, independentemente de onde você esteja, saber escolher uma assistência também. Eu sempre falo que se você puder investir, invista. Eu acho incrível que as pessoas investem em casamento, gasta 20, 30, 50 mil no casamento, gasta 30 mil numa lua de mel, numa viagem, numa formatura, numa festa de um ano, gasta 10 mil, 15 mil numa festa, mas pro parto, não, no parto eu vou usar o plano de saúde. Mano, a chance de você conseguir parir pelo plano é muito pequena. Por quê? Porque o médico não vai. O valor que ele recebe financeiramente para acompanhar o dia inteiro de um parto normal é muito pequeno. Então, assim, é muito difícil que você consiga ter uma assistência bacana, respeitosa, né, num plano de saúde. Porque o médico não vai querer, né? Infelizmente, tem várias questões aí envolvidas nisso. Então, quando você sabe, quando você aprende sobre os seus direitos, você aprende aí como você garantir que você tem essa assistência humanizada, né? Que você garante aí o H de humanização. Ou seja, quando você conhece esse método, né, o birth, prepara suas emoções, confia nos seus instintos, na sua independência, na informação que você tem, relaxa o seu corpo, prepara o seu corpo para lidar com a dor, para lidar com todo o processo, tem o conhecimento técnico necessário para poder fazer suas escolhas com autonomia, né, com segurança, com confiança, e sabe quais são os seus direitos, como fazer garantir os seus direitos para que você viva ali uma assistência humanizada, respeitosa, né? Quando você conhece aí as suas possibilidades, aí você consegue viver o birth. Né? Aí você consegue viver uma experiência positiva de parto. As mulheres que conseguem, né, que têm todos esses 5 critérios, elas têm maiores chances de viver um parto bacana, uma experiência de nascimento e de renascimento. E aí eu te convido para conhecer um pouquinho desse método, esse meu programa de preparo físico, educativo e emocional para o parto, com esse método aí dessas 5 questões. Você pode clicar no link abaixo, ou você pode procurar também o Bora Parir, que lá você vai ter todas as informações para você garantir o birth e entrar aí, o Birth Club, e entrar aí, ter a minha ajuda, meu apoio, para que você viva uma experiência bacana, positiva, independentemente da via de nascimento. Seja um parto normal, natural, vaginal, ou seja uma cesárea respeitosa, amorosa, gentil, porque também é possível, né? O parto é um momento onde você não tem controle do que pode acontecer, você não sabe o que pode acontecer. Então pode sim, um parto normal evoluir para uma cesárea e você falar assim, que bom que existe a cesárea, que bom que isso aconteceu, porque tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. Mas o que você tem poder de controlar, que você assuma aí a responsabilidade. Combinado? Foi muito bom estar aqui com você, espero que você tenha gostado, espero que você aplique aí o birth, esse preparo, espero encontrar você como aluna, como minha parideira, te encontrar aí, vai ser maravilhoso poder participar desse momento tão importante para você e participar um pouquinho da sua história. Combinado? Um beijo, siga o Bora Parir e eu espero você lá. Tchau, tchau!